Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai conversar sobre o livro Uma Oportunidade, do Joseph Conrad. Para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like para você não esquecer e também já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Temos vídeos aqui toda quarta e domingo. Aqui no box da descrição estão todos os meus contatos, link para as redes sociais e o link também para esse livro lá na Amazon. Bom, vamos lá ao que interessa. Joseph Conrad, ele nasceu na Polônia, mas posteriormente ele foi naturalizado britânico. O escritor Joseph Conrad foi capitão diplomado da Marinha, então por isso muito das suas obras ele tem a relação com o mar. Talvez a sua obra mais conhecida seja Coração das Trevas, que está na minha lista de desejados. Oportunidade, ele foi escrito em 1913, no período georgiano, ali antes da Era Moderna, né? E também é conhecido por ser um dos melhores romances do autor. Essa edição foi publicada pela editora Sétimo Selo, com introdução de Otto Maria Carpo, pós-fácil de Virginia Woolf e tradução de Paulo Veloso. E essa capa maravilhosa, uma das mais lindas que eu tenho na minha estante. Esse foi meu primeiro contato com a escrita do autor. Eu confesso que no começo eu tive um pouquinho de dificuldade para entender como era a escrita dele, né, a forma que ele escrevia, mas conforme o livro foi passando, que a história foi acontecendo, eu me sentia muito envolvida, foi muito boa. Eu gosto de livros com mais descritivos, com narrativas assim, então esse é um bom livro, eu adorei e vocês vão saber mais daqui a pouquinho. Aqui vamos conhecer a história de Flora de Barral, narrada por Marlowe e Sr. Powell. É uma história em que aparece vários personagens, então você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque muitos personagens, né, eles vão aparecendo, então precisa ficar atento. E uma dica que eu dou para você não se perder nem se confundir é ir anotando os personagens. Eu fiz uma lista com os personagens, né, e algum significado pro livro, alguma característica, alguma coisa que eu vá perceber que é importante, que ele vai ficar marcado por isso. Então, às vezes, quando surge esse personagem lá no livro, eu volto pra, se eu tiver alguma dúvida, saber quem é, que relação ele tem com as outras pessoas. E também eu separo uma flag, que foi essa azul marinho, que é pra ou quando aparece personagem, ou quando é uma descrição de personagem, algum fato importante sobre esse personagem. Aqui falava sobre a Flora, sobre que ela estava a poucos dias do 16º aniversário, então é uma coisa importante para esse personagem, né, que mostra ali a idade que ela tinha quando acontece tal coisa aqui. Percebi que conforme esses personagens vão surgindo na história, ela vai se entrelaçando e ficando muito bem construída. Aqui a gente tem que cuidar também porque a história ela vai narrando o passado dos personagens, não só de Flora de Barral. Então, muitas vezes o passado pelo olhar de um, o passado pelo olhar de outro. Mas o jeito que o Joseph entrelaça toda a história é muito bom. Tudo começa numa conversa com o Marlowe e o Sr. Powell. Ambos, né, trabalham ali no mar, na vida marítima. Então, Paul começa a contar como ele começou a sua carreira marítima e como foi uma grata surpresa estar a bordo do navio Ferndale. Flora de Barral é filha do grande e conhecido banqueiro de Barral. Quando adolescente, ela morava numa localidade no interior, foi criada pela sua preceptora e o pai a visitava algumas vezes. Ali na localidade ela tinha o melhor, ela tinha as melhores aulas, ela tinha a melhor educação, ela tinha os melhores professores, ela tinha as melhores roupas, ela tinha tudo do bom e do melhor. Depois de algum tempo chega na localidade a grande notícia de que o grande de Barral tinha falido, tinha dado um golpe, né, em várias pessoas e que ele iria a julgamento com o risco de ficar preso. Essa notícia vira a vida de Flora de cabeça para baixo. Ela se vê perdida, sozinha e sem saber o que fazer da vida. Os Fiennes, que são personagens muito importantes aqui no livro, são um casal vizinho da localidade ali onde Flora morava. Localidade bem perto, pelo que dá a entender aqui no livro. E eles, né, vendo toda essa situação, ficaram com dó da menina. Então a senhora Fiennes, ela decide acolher a moça na sua casa, onde na época era o hotel deles, da família Fiennes. Então a Flora vai passar um tempo ali com essa família, nesse hotel,
ajudando a senhora Fine. Mas depois de um tempo, de alguns meses, uma pessoa da família da Flora vai aparecer e dizer que o pai dela pediu para que ela fosse morar com essa pessoa da família, para ela não ficar com gente que não era da família, toda aquela importância familiar. Porém, as coisas na casa dessa pessoa aí da família não são tão boas assim. Flora passa por algumas situações bem complicadas na vida dela. Ela se vê ali muito perdida, muito sozinha. Então ela não vê outra situação que não seja fugir e voltar para casa dos Fine. Ela sabia que lá na casa dos Fines, né, ela sempre encontraria um refúgio, uma proteção. Ela tinha eles mesmo assim como se fossem alguém da família. Mas na época que ela voltou, a família Fine já tinha 2 filhas, a casa já não era a mesma, então ela foi morar com uma outra pessoa, mas que também acaba não dando certo. Ela novamente retorna para casa dos Fine, que era onde ela conseguia ser ela mesma. A mais velha, Flora, começa a ajudar a senhora Fine em casa, começa a ajudar com as filhas do casal Fine, tentar cuidar delas. Mas mesmo assim ela ainda se sente muito sozinha, muito abandonada, porque ela sente muita falta do pai. Ela considera o pai dela inocente, ela considera que tudo que aconteceu com o pai dela foi uma fraude, que outras pessoas que armaram tudo isso pro pai dela, então ela ainda tem o pai dela assim como um herói e não acredita em nada que aconteceu. Flora tinha o costume de andar ali pela fazenda, pela região da propriedade dos Fines, e numa dessas caminhadas ela encontra Marlo, que é um vizinho ali de uma das localidades da propriedade dos Fines, e eles assim meio que se cumprimentam, mas não chegam a conversar. Até que acontecem algumas coisas em que Marlo vai salvar a vida de Flora, e muito interessante porque eles não têm assim uma relação, um contato. Esse é o contato mais próximo que tiveram, mas Marlo salvou a vida de Flora de Barral. Aí surge Anthony, capitão do navio Ferndale. Ele é irmão da senhora Fine, então nesse tempo ele tira um tempo ali do mar, meio que de férias, e vai visitar a sua irmã ali no interior. Ele também tem o costume de fazer essas caminhadas. Ele e Flora dentro da casa, eles não conversavam, eles não tinham contato nenhum. Afinal, ela era uma moça que apenas estava ali, né, ajudando a senhora Fine. E eles começaram a conversar numa de suas caminhadas, mas não passava nada disso. Até que após a partida de Anthony, Flora, ela some da casa dos Fine, ela some da localidade, e o casal Fine, ele fica muito preocupado, né, porque ela não tem ninguém da família, aquela pessoa com que ela tinha ido morar, ela não considera, então eles tinham certeza que ela não voltaria para casa dessa família. Eles foram procurar em todo canto, o Sr. Marlowe veio ajudar o casal a tentar encontrar Flora. Ele volta para onde eles tinham feito aquela caminhada, onde ele salvou ela, mas eles não acham Flora de Barral. Até que um tempo depois, a senhora Fine, ela recebe uma carta de Flora, que ela vai explicar todo o sumiço, o que aconteceu, mas o assunto dessa carta ele não é revelado. Mas a gente só sabe que a senhora Fine, ela fica muito atordoada com isso, ela fica praticamente louca e ela não gosta da atitude que Flora teve. Conforme os fatos vão acontecendo, veremos que Flora aproveitou a oportunidade de Anthony, né, que ele ia partir com o navio Ferndale, então ela pediu para partir com ele nesse navio, afinal ela precisava proteger quem mais amava. Coincidentemente, em uma das viagens, o Sr. Paul sobe ao navio como segundo capitão. Tudo aconteceu para que ele estivesse nesse navio, foi praticamente um milagre. Então o Sr. Paul vai ser muito importante porque ele começa a ter uma amizade com Flora e praticamente ele era o que ela mais precisava dentro daquele navio. Muitas coisas acontecem no navio Ferndale, mais ou menos da metade da obra para frente ela vai se passar dentro do navio. Paul conhece uma pessoa ali que ele achou que daria para confiar, que ele achou que pudesse ser um amigo, mas essa pessoa não era tudo aquilo que ele pensava. Minha experiência com a obra foi maravilhosa, eu quero ler mais obras do autor, e eu gostei como a forma que ele descreve simples os seus personagens, sabe? Não tem coisas desnecessárias, enfim, são coisas simples, são personagens simples, cada um a seu modo tem uma forma heróica, então ali cada um tem o seu lado de herói. Eu gostei muito mesmo, quero ler outras obras do autor. Já disse para o pessoal da editora Sétimo Selo que eu tô doida para ler outras coisas. Quero muito que eles tragam outras obras. E
foi muito legal, eu recomendo demais pra quem gosta aí de coisas que se passam no mar, histórias marítimas, um bom romance sem aquele drama, sem aquela coisa melosa, sabe? Um romance muito bem construído. Então fica aqui a minha dica, uma oportunidade. Lembrando que vocês têm cupom de desconto para adquirir esse livro e outras obras da editora Sétimo Selo. É só usar o cupom CIDA5 lá no site da editora ou de outras editoras parceiras da editora Sétimo Selo. Espero que tenham gostado da resenha desse livro. Não quis falar muito da história para não estragar a experiência de vocês, mas deixo aqui a minha recomendação. Foi um livro maravilhoso, uma surpresa para esse ano de 2023, afinal esse é um lançamento da editora Sétimo Selo, e eu não tinha assim a pretensão de ler Joseph Conrad esse ano, né? Como eu falei, ele já estava nas minhas listas de autores que eu queria conhecer, mas não imaginava que eu leria esse ano, e foi uma grata surpresa. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.